Porque o vício de... Como vocês falam? Eu vou pegar uma palavra bonita. O vício de vocês em estereotipar alguma coisa afasta vocês muito mais da espiritualidade. Quando vocês acharem que alguém que precisa estar de branco constantemente para estar espiritualizado e alguém que está lá de terno não pode ser espiritualizado, quem não está sendo espiritualizado é você. Você não precisa estar lá vivendo o tempo inteiro acendendo vela, porque tem muito que passa dia acendendo vela, dia fazendo oferenda, é um lixo de ser humano. A questão que vocês não se atentam é olhar para você mesmo, parar de achar que a sua salvação está fora de você, porque ela não está fora de você. Sua salvação é você e você, e acabou. Por exemplo, que nem eu disse, você perdeu o avião, você vai ficar nervoso com isso? Você vai poder se teletransportar para lá? Tem gente que quase morre porque faz uma coisa dessa, mas você tem que entender que se não está ao seu controle, não tem nada que você possa fazer a não ser tirar uma lição disso e conseguir retomar sua paz interior. Boa noite, pequeno. Boa noite. Boa noite. Bom dia, pequeno. Bom dia. Alô, Exu. Boa noite pra vocês. Boa noite. Salve, seu Exu. Salve, voz. Pra você tá aqui? Por favor. Pode ser? Tá certo. Muito obrigado. Salve sua força, moço. Salve tua banda. Seu Exu, qual é o nome do senhor? Eu, moço, sou conhecido como Tata Caveira. Esse nome que eu recebi pra trabalhar na banda. Esse foi o nome que o senhor recebeu para trabalhar na Umbanda. É, Claro. quando eu aceitei, né? É. Trabalhar nessa religião, com qualquer outro espírito, precisei ter um nome de trabalho. E esse foi o que eu ganhei. Certo. E para entrar para a falange, o senhor teve que provar muita competência? Na verdade, eu tive que fazer muita... Tem que falar bonito ou pode falar? Fica falando do jeito que o senhor achar que Tá certo, representa mais o senhor. Tive que fazer muita bosta, pra ser sincero, né? Porque os domínios do meu pai, o Bolu, só vai quem fez muita merda durante a vida. E eu fui acolhido por ele. Como eu já era um espírito velho, com o tempo, comecei a trabalhar, sem nome, que é assim, a gente começa a trabalhar com quem é você, é alguém, o espírito, e é isso que você é. Com o tempo você vai subindo nas hierarquias, vai fazendo por merecer, e aí você recebe. Mas a primeira coisa foi aceitar trabalhar na Umbanda, né? Que Sim. foi aceitar essa religião, porque o astral tem diversos. Da mesma forma que tem aqui, tem gente que é de um jeito, tem gente que é do outro, no astral é isso também. Eu aceitei fazer parte do movimento Umbanda. E é que estou eu com esse nome. Quando se diz uma falange e entrar para essa falange, às vezes a literatura aponta para uma necessidade de um estudo muito aprofundado. Foi o seu caso? Primeiro pra gente poder receber um nome, pra trabalhar junto com algum orixá, a gente tem que em cima de estudo, de conhecer. Porque Exu tem que saber o que tá fazendo, né, moço? Não vou vir aqui pra ajudar vocês sem estando na mesma que vocês. Ajuda quem já passou por isso, já entendeu isso. Então o Exu estuda muito para virar Exu e estuda muito para continuar sendo Exu. Porque ai de mim se eu paro de estudar, ai de mim se eu não vou correr atrás das coisas para estudar. A minha vida não é só ficar catando egum, ficar desfazendo demanda, não. Isso tem aqueles que tá começando agora que faz. Nosso trabalho muito é ir atrás de estudo, ir atrás de conhecer, de saber. Porque a gente não lida com coisas só essas coisas que vocês veem no dia a dia de terreiro, dessas coisas. A gente lida com coisa pior também. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Claro que sim. Existe uma similaridade na manifestação do Tata Caveira, apesar, não sei se o senhor saberá dizer, ser uma linha do cemitério, das almas, que expressa uma certa alegria, uma certa forma de comunicação mais alegre. É isso mesmo? É impressão minha? Olha, moço,
Vou te falar que depende muito do dia, depende muito do padrão energético que a gente tá vibrando. Normalmente, a gente, pelo menos os que andam comigo, não é muito feliz não, mas como dentro da manifestação tá feliz pra vocês, é o que a gente precisa mostrar, como Exu é espelho, a gente precisa espelhar pra vocês o que vocês precisam estar, a gente tem que rir da cara do problema de vocês, né? Então, por isso que a gente baixa assim, mas eu acredito, claro, tem Exu que é mais bravo, que é mais isso, que é mais aquilo, mas todo Exu acaba tendo isso, todo Exu acaba tendo essa energia de vitalidade, de felicidade. Mas Exu de cemitério, que é a nossa linha, normalmente vem mais assim mesmo. É como se eu quisesse usar a palavra, tem um senso de humor respeitoso, mas um pouco mais aflorado. Desse jeito que você falou bonito aí. Eu sou estudado, mas não sou nas palavras. Não falo bonito, nem preto velho, mas tento, né, moço? Certo. Claro que sim. Muita gente, às vezes, quando vive a Umbanda e pensa no pós-morte, se imagina fazendo parte de uma falange. O senhor acha que esse tipo de pensamento é uma coisa inalcançável para o encarnado ou pode ser que seja parte do futuro dele? Inalcançável não é, mas não é o que você tem que pensar agora. O que você tem que pensar agora é em viver sua vida aí e evitar fazer bosta. Porque assim, não adianta. Ninguém é santo, ninguém é Deus. Ninguém vai desencarnar e vai lá sentar no colo do Papai do Céu. Isso não existe. Mas, quanto menos coisa ruim você fizer, melhor vai ser do outro lado. Por exemplo, eu sofri muito ao desencarnar. Quanto mais coisa errada você faz, e eu não sofri porque Deus quis, eu sofri porque, né, tanto de coisa que eu acumulei junto comigo, eu desencarnei, eu tive que lidar com elas. Isso é piedade de Deus ainda de deixar eu resolver essas coisas. Mas o que você tem que se preocupar não é se você vai entrar numa falange, você vai ser Exu, caboclo, preto velho. Porque isso até está fora da compreensão de vocês, fora da permissão de vocês saber como isso ocorre verdadeiramente. Sim, detalhe de como é o cada passo. Isso está para acontecer, se descobrir lá. Mas o que você tem que se preocupar agora é em ser um espírito menos contaminado. Porque quando você chegar lá vai ser mais fácil, sua entrada vai ser mais fácil porque você vai ser acolhido. Mas você não tem que desencarnar pensando, vou virar Exu de cemitério, virar Exu de encruzilhada. Muitas das vezes você ainda não sabe nem quem é seu orixá ancestral, nem quem você é direito, nem eu sei quem eu sou. Então você tem que se preocupar com isso, antes de se preocupar para onde falando você vai. Isso você deixa que, aí sim, Deus, seus orixás, a magnetização compulsória das divindades, isso eles mesmos resolvem. Certo. Seu Exu, algumas pessoas associam o médium à entidade, dizendo assim, todo mundo que é ligado a uma linha de caveira é muito magro, é alto. Isso daí é só crendice popular ou tem algum fio de verdade? Moço, eu já vi muito caveira baixando em gente gorda, já vi muito caveira baixando em gente magra. A gente sinceramente tá nem aí pro corpo de vocês. A gente tá preocupado com o que tá dentro de vocês, o que tá dentro da cabeça de vocês, com o que vocês vibram. O corpo uma hora a terra come. Parte de eu gostar de ser chamado de caveira é pelo fato de que corpo não importa pra mim. O que importa é porque a caveira, o osso, você vê o osso. Não. A caveira é justamente a representação daquilo que você não vê, o que está dentro de você. Então é com isso que eu me importo. O corpo é isso que me deram para trabalhar, é essa carne, tá ótimo. Eu quero saber o que tem no coração e na cabeça dessa carne. É isso que eu me importo. Com a carne, mora a terra vai comer mesmo, né? Quantas carnes minha terra já comeu? Quantas carnes dos cavalos elas vai comer ainda? Olha, isso não é importante. Leva tudo. E aí, Tatá Caveira quer dizer o quê? Tatá significa que eu sou velho. É somente isso. O Tatá vem do mistério ancião. E é isso. Eu continuo estando na linha de caveira, mas significa que eu sou um espírito um pouco mais velho. Já vivi algumas coisas a mais. Normalmente, a maioria dos Tatás Caveira já foram um caveira um dia. No meu caso, por exemplo.
E aí chega um momento que a gente vai estudando, se iniciando em alguns mistérios e recebe o título de Tata, recebe o título da ancestralidade. Na verdade, ainda dentro dos mistérios do nosso pai Omolu, ainda junto ali com os mistérios de Obaloaê, tudo mais. E assim a gente recebe esse título, como, posso dizer, como significa que eu subi um degrauzinho ali. Aham. Ou desceu. Por que as pessoas acreditam que a evolução de Exu, se é pro mais denso, mais força ele tem? Porque vocês preferem achar isso. Por isso. A evolução pra gente é uma coisa assim, não importa onde você tá, a evolução é um estado, não é um local. Então você pode muito bem ser muito evoluído e tá no umbral. Não vai mudar nada sua evolução, porque isso está dentro de você, dentro do espírito. Onde você vai estar e como você vai aplicar essa evolução, aí é o que contribui para você ter mais evolução ou ter menos evolução, né? Para você ascender ou não. Mas tem muito Exu que não quer, por exemplo, elevar nível de, por exemplo, passar à direita e tudo mais. Tem Exu que quer ficar onde está. Eu mesmo tô ótimo onde eu tô. Não pretendo sair de onde eu tô tão cedo. Porque a gente, quando a gente vira Exu, a gente se apaixona pelo nosso trabalho. Claro que tem espíritos que anseiam e tem missão em ascender aos graus e tudo mais. Mas tem espírito também não. Então vocês têm que parar de achar que a evolução é ir subindo isso aqui. Certo? Claro, quem sou eu perto de um preto velho, né? Obviamente, para um espírito subir para lá, ele tem que ser muito evoluído. Mas tem espírito que pode querer evoluir de um outro lado, por exemplo, da esquerda, aí vai pela opção. Eu não sou bosta nenhum, já me aviso. Mas tem muito Exu aí. Exu Guardião, por exemplo, tem uma luz gigantesca, uma evolução, uma sabedoria, e está aqui na esquerda. Então evolução não tem nada a ver com o lugar onde está. Evolução tem a ver com como sua alma está. Olha. Evolução também teria um pouco a ver com acesso a novas ferramentas de trabalho? Claro, porque da mesma forma que você conhece, você vai aprender mais coisas, nova forma de trabalhar. Então, um preto velho sabe muita coisa mais que eu, logo ele tem muita mais forma de trabalho. Mas como no astral a gente se interliga sempre, a gente nunca vai ser um ser independente, né? Nunca minhas ferramentas vão ser apenas as necessárias para alguma coisa, como as dele também não. A gente se ajuda em si. E assim, a questão de ter uma ferramenta é uma coisa nossa, para facilitar para a gente. Mas a gente nunca vai ter tudo. Então, você tem que buscar ter suas ferramentas, mas você não tem que buscar ter tudo e ter uma plenitude, porque isso você nunca vai conseguir. Não adianta. A colocação assim, que diz: não acredita em nenhuma palavra que você lê, teste os ensinamentos aprendidos. Como o senhor interpretaria isso? Vou fazer um exemplo. Você gosta de cenoura? Sim. Certo. Meu cavalo não gosta. Você gostando, você pode catar lá um lugar e escrever: cenoura é muito bom. Certo? Mas meu cavalo, se ele nunca tivesse comido cenoura, ele olha para aquilo e vai falar: então cenoura é muito bem. Se ele nunca for experimentar a bosta da cenoura, ele nunca vai saber se cenoura é bom para ele ou não. Então essa é a questão. Você sabe alguma coisa? Para você ter o domínio completo do conhecimento, você tem que testar ele. Não adianta você receitar, por exemplo, um remédio para alguém, você nunca usou esse remédio. Não adianta você falar a pessoa que ela tá fazendo uma coisa errada, sendo que você nunca fez aquilo. Você só pode falar do que você já fez, o que você já conhece, já experimentou. Então, se você conhece alguma coisa, testa isso na sua vida. Você tem que colocar isso em prática primeiro, para depois sair pregando. Porque conhecimento colocado só no cérebro e falado pela boca não adianta. Conhecimento tem que estar dentro do coração, no cérebro, e aí depois sair pela boca. Claro. E aí então, por que eles dão ênfase a dizer assim: teste os ensinamentos aprendidos? O senhor também dá ênfase nisso. Porque você pega você viu tudo e o teste vai tirar como posso dizer, a barreira lúdica que é criada na sua cabeça. Porque, por exemplo,
Vamos pegar magia, por exemplo. Muito você vai falar de uma criança para magia, explicar para uma criança magia, ela vai achar que você vai acender uma vela, vai sair umas estrelas, uns raios. Quando não é bem assim. Quando ela for testar o que é magia, ela vai entender que a magia se manifesta de outra forma. Ela vai entender que magia continua sendo magia. Só que ela vai ter uma concepção própria disso, porque ela fez. Ela não vai estar levada por uma concepção imaginária ou por uma concepção de outra pessoa. Por isso que é importante ela testar aquilo que ela aprendeu. Claro. O teste também então daria à pessoa acesso ao discernimento. Obviamente. Essa colocação, Sr. Tata Caveira, como que o senhor interpreta ela para a gente? Existem duas realidades básicas. Nosso mundo de escuridão no nível de 1% e a realidade da luz que representa 99%. É basicamente dizer que realidade é uma coisa muito relativa. Realidade pode, isso que está aqui fora acontecendo é uma realidade. Isso que meu cavalo está pensando, que eu estou pensando, é uma realidade. Basicamente isso aí quis dizer. Passou lá o negócio, né? Eu vou trazer Pode. mais aqui. Basicamente o que isso daí quer dizer é que minha interpretação disso, se eu fosse eu, porque eu também não sou, como eu falo, eu não sou Deus, eu não sei, mas o que eu acharia, o que eu acho ouvindo isso, é que dentro de toda luz existe trevas, não adianta, nada é pleno em total constância a não ser as próprias forças criadoras, tudo, se até as divindades têm seus polos negativos ativos, quem somos nós para não ter nossa negatividade, para não ter nossas mazelas? Então, é importante frisar isso, realmente, isso é uma coisa muito importante. Lembrar que existe treva dentro de você e parar de ser bobo, de achar que você tem que combater ela. Porque enquanto não existe treva, não vai existir luz. Porque se não existisse treva, não ia ter diferença entre luz e treva. Logo, não existe luz também. É um pouco complicado pensar isso, mas se você parar um tempo para refletir, você vai ver que uma coisa depende da outra. Para você ter uma sombra, significa que você tem que ter luz. Para você ter uma luz, significa que você tem que ter sombra. Certo? Então, como é a palavra? A dualidade é uma coisa que vocês precisam até às vezes cultuar dentro da sua vida. Eu acho que essa frase tem a ver com isso. Você aceitar a sua dualidade, principalmente. Aceitar que você não é um ser de total coisa. Seu organismo mesmo, olha seu organismo, a quantidade de substância que tem no seu organismo. Você acha que somente seu espírito é diferente? É só se parar para pensar e usar a lógica na sua cabeça. Claro que sim. Uma ideia que Platão passou no tempo dele é que o homem precisa pensar mais. O senhor vê muitas pessoas caindo por agir, muitas vezes de maneira impensada? O homem precisa tanto aprender a pensar mais, quanto a sentir mais. Só que vocês têm o mal do extremismo. Vocês não sabem pensar e sentir. Vocês querem ser cabeça dura e ir para um extremo. E aí que vocês, caem. Por quê? Porque vocês não quiseram ter a decência de catar uma situação e passar pelo trigo emocional e racional. Quanto mais você pensa, mais você descobre. Quanto mais você sente, mais você, como você disse, compreende. Então, quanto mais você pensar sobre uma coisa, mais você vai descobrir sobre ela. Quanto mais você sentir sobre uma coisa, mais você vai compreender sobre ela. É simples a gente falar na teoria. Obviamente, vocês não... Nem eu consigo fazer isso direito, quem dirá vocês, mas vocês têm que tentar fazer, vocês têm que parar de se jogar demais no seu campo racional ou no seu campo emocional. Não adianta você ser uma pedrinha ali que só pensa ou um cubo de gelo derretendo que só sente. Você tem que usar das duas coisas. Deus te deu os dois, usa os dois. Claro que sim. O senhor falou assim que o ser humano é muito voltado ao extremismo. Fala mais um pouco sobre isso. É simples. Vocês às vezes levam as coisas com intensidade demais. Vocês fazem uma coisa pequena, uma pedrinha virar uma montanha. A mente de vocês, ainda mais na atualidade que vocês vivem, é programada para fazer as coisas se aumentarem, para sempre
ir demais para alguma coisa. Vocês têm uma necessidade, às vezes, de se agarrar demais a algo, em vez de se contentar que você não precisa estar só em uma coisa, você pode usar as duas coisas. E ainda junto com essa coisa que hoje em dia no nível social de vocês existe, que o emocionalismo é uma coisa ruim, às vezes até vergonhoso, ou quem pensa demais também não é uma pessoa muito boa, e vai juntando tudo isso, vocês veem que vocês precisam escolher um lado. Vocês são criados para entender que vocês precisam ter um lado. Você não pode querer descobrir os dois, porque parece que tudo vocês querem criar rivalidade. Uma pessoa emocional demais não dá certo uma pessoa racional demais. Ao invés dos dois parar de ser cabeça dura e querer se misturar um pouco. Você tem também, não adianta, vai dizer você aí que está ouvindo que é muito pensativo, homem de gravata, vai dizer que você não chora às vezes por causa de alguma coisa. Seu filho nasceu, você não vai chorar, né? Tem que pensar nisso também. O problema de vocês é justamente isso, tá? Desde como a mente de vocês foi programada, a vícios de vocês, a cultura de vocês. Mas vocês têm que aprender a sair desse ponto. Porque se a Terra fosse um planeta perfeito, vocês não iam estar aqui para passar por provação, né? Então justamente vocês querendo ou não estão dentro do jogo. Vocês vão querer ficar estagnados nesse jogo para sempre. Vai tentar sair da sua zona de conforto. Quanto mais você ficar aí, mais você vai. É isso aí, você pensa. Quando o senhor falou, vocês aí que estão assistindo, às vezes a pessoa que está ouvindo não acredita que o Exu é capaz de compreender que aqui existe uma tecnologia que está acontecendo no diálogo, que eles vão poder ver no futuro e com isso estudar. Posso falar com eles lá? Estão me assistindo? Vocês acham que eu sou tapado? Vocês acham que a minha vida é o quê? Que eu vivo numa poça de lama? Isso aqui que ele está usando, eu sei muito bem que isso daqui chama câmera. Eu sei muito bem que isso daqui agora eu esqueci, mas eu sei isso. Vocês querem saber? A gente tem coisa muito mais evoluída que isso lá. Isso aqui veio de lá. Vocês acham que saiu o conhecimento da onde para vocês fazerem isso? Vocês têm que parar de ser burro, de achar que a gente é burro. Burro é vocês que ainda estão fixados em achar que espírito só pode saber de energia e tudo mais. Você acha que não tem energia dentro dessa câmera? Você acha que essa câmera também não está deslocando alguma coisa aí em volta dela? E eu sei muito bem o que é uma câmera. É claro, numa gira, chegou uma assistência aí, eu não vou chegar falando não, porque eu sei o que é um computador, uma câmera, um celular, mesmo eu sabendo o que é isso. Porque às vezes alguém que não tem contato, nem sabe o que é isso, precisa desse fenômeno. Mas para vocês que estão aí assistindo, já está na hora de vocês começarem a entender que espírito não está fixado apenas aqui. E lá tem tudo isso também. Vão ler uns livros, vão ver uns relatos de médium desdobrado, que vocês vão ver que a tecnologia no astral é muito forte. E para vocês, o que é tecnologia? Vocês acham que a célula de vocês não tem tecnologia? Que a magia que a gente faz não tem tecnologia? Se vocês querem saber, a tecnologia de vocês que é atrasada. Porque enquanto vocês acham que vocês são muito evoluídos conversando por um celular, a gente conversa pela nossa mente. A gente aprendeu a utilizar a tecnologia que a natureza deu pra gente. A gente se desprendeu dessa tecnologia que vocês precisam hoje. Então, parem de achar que a gente é burro, porque se tem uma coisa que a gente não é burro. O senhor passou uma dica que até me fez vislumbrar um pouco o futuro da humanidade. Eu vejo que pelo movimento de hoje, a tecnologia tem a tendência a crescer mais e mais e mais, aí mais de 100, 200 anos, mas vai chegar um momento que vai crescer tanto que o homem vai acessar a tecnologia que já é própria da natureza, que é muito mais avançada que qualquer uma que a gente pode criar. Exatamente, vocês querem mais que a tecnologia do que das estações, do que a tecnologia das hibernações dos animais, do que a do organismo de vocês. Já pararam para pensar a quantidade de célula que está dentro do seu corpo trabalhando constantemente? Já parou para pensar que o seu cérebro ele não descansa, que ele fica trabalhando o tempo inteiro? Já parou para pensar que cada órgão do seu corpo está fazendo um trabalho constante? Já pensou na quantidade de átomo que está se comunicando aí no seu corpo? Para pensar nisso e para de pagar pau para uma placa-mãe. Começa a ver um sagrado tecnológico, inclusive, que está dentro de você. Tudo que um ser humano deseja verdadeiramente da vida é a luz espiritual.
Então dá para perceber nessa frase que a gente cresceu viciado pelo que é externo e desejando cada vez mais, e sem saber o que a gente verdadeiramente deseja. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa frase? Eu tenho a dizer assim, que se você não quer virar um monge para o meio de uma montanha ver uma vida espiritual, tá tudo certo. Se você quer virar um monge e viver no meio do mato, virar um xamã e viver no meio de uma tribo, tá tudo certo também. A questão é que a busca pela espiritualidade não é como eu disse lá no começo, a busca pela espiritualidade não é você estar fora ou dentro de algum meio, é você estar dentro do seu meio, dentro de outro meio. Você não precisa estar lá vivendo o tempo inteiro acendendo vela, porque tem muito que passa dia acendendo vela, dia fazendo oferenda, é um lixo de ser humano. A questão que vocês não se atentam é olhar para você mesmo, é parar de achar que a sua salvação está fora de você, porque ela não está fora de você. Sua salvação é você e você, e acabou. Não tem mais discussão nisso. O que está fora te ensina a evoluir. Mas a mesma coisa, você pode ter um baú de ouro na sua frente, você não for lá e catar ouro, vai continuar sendo um ouro inútil, você não vai usar para nada, certo? Oxigênio mesmo, se você não respirar o oxigênio, adianta do quê? Então, não importa se você quer viver uma vida aí, numa cidade grande, isso não vai fazer de você uma pessoa menos espiritualizada. É o tempo que você gasta para você mesmo, não é nem o tempo que você gasta para Deus, porque isso é também muito relativo. Limitar alguém a que a espiritualidade dele está apenas conectada, ele tem que pensar em um ser divino constantemente para ser um ser evoluído. Tem quanto ateu aí que faz muito mais bem do que muito que vive rezando. Estou mentindo, moço? Não, sim senhor, está falando a verdade. A questão é, espiritualidade não está relacionada a uma existência de algo ou uma crença em algo. Espiritualidade, busca espiritual, está ligada à busca de você mesmo. Quem você é, o que você tem que fazer, entende? Quando você ficar preocupando demais com, meu Deus, eu não sou um ser espiritualizado porque eu não estou enterrado no meio da terra e estou lá rezando o dia inteiro, você vai continuar não sendo um ser espiritualizado, porque o vício de, como vocês falam, eu vou pegar uma palavra bonita, o vício de vocês em estereotipar alguma coisa afasta vocês muito mais da espiritualidade. Quando vocês acharem que alguém que precisa estar de branco constantemente para estar espiritualizado, e alguém que está lá de terno não pode ser espiritualizado, quem não está sendo espiritualizado é você. Porque, olha para mim, sou uma caveira que usa uma capa. Você acha que por causa disso eu não sou um ser espiritualizado? Vai olhar preto velho. Um velho, o arquétipo, né? Um velho com uma roupa velha, um escravo, um índio, um baiano. O que você está aprendendo com a Umbanda se você ainda não pensou nisso? Principalmente para vocês umbandistas, tá? É aquilo, vocês precisam contemplar e pensar mais no dia a dia de vocês, porque a Umbanda não é só vir incorporar, a Umbanda é você pensar em toda a manifestação, né? Que assim seja. Sr. Chu, até dar uma oportunidade ao senhor de responder uma questão. Tem muita gente, talvez sejam os antigos, talvez sejam os novos, talvez sejam nenhum deles, seja só um grupo de pessoas preconceituosas, que dizem assim: depois que o médium incorpora, ele não pode mais ter gripe, não pode ter qualquer sintoma, não pode ter nariz escorrendo, não pode ter nada, porque senão ele não está incorporado. Porque normalmente quando incorpora, às vezes o médium está tossindo muito, né? E aí quando incorpora tem que parar, se não parou, não incorporou. O senhor ouviu isso? Muito. Inclusive meu cavalo mesmo está aqui, morrendo de gripe. Deixa eu contar outra coisa para vocês. Meus amigos que estão aí me assistindo, tô famoso aqui, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A incorporação se dá na mente. A incorporação é um fenômeno, às vezes. As coisas que o caboclo da Sete Encruzilhada fez foram fenômenos, mas vai dizer, pensa pra você ver a quantidade de energia que aquele espírito teve que desprender, a quantidade de outros espíritos que tiveram que desprender energia para aqueles fenômenos puderem acontecer. A gente prefere gastar essa energia arrumando um sofredor. Esse organismo aqui é um organismo, continua sendo um organismo. Eu não sou um ser mágico que entra dentro desse corpo. Eu sou um ser em outra dimensão que se conecta a outra dimensão.
Se o médico tá gripado, isso não importa. O que vai mudar um nariz numa incorporação? Que vocês têm que... Aí volta pro estereótipo. Que vocês têm que se importar com o que a gente tá falando, não o que a gente tá fazendo. Não importa se você vai ficar olhando pra mim e ficar vendo se o nariz do meu médico tá assim, se o médico tá tossindo, se tá de outro jeito. Você vai perder seu tempo pra ouvir a mensagem que esse guia queria te dar. Então quem tá perdendo é você. Eu sei muito bem que eu tô aqui incorporado. Tem uma coisa que eu não tenho medo, é que os outros acham que eu tô incorporado ou não. Porque aí é uma opção sua, não é uma opção minha. Eu sei da minha evolução, meu cavalo sabe da evolução dele, vocês sabem da sua, vocês sabem da de vocês. Então mas você tem que se atentar aqui para você parar, para você conseguir evoluir mais. Talvez seja melhor parar de julgar a evolução dos outros. O propósito da vida é a transformação espiritual, passando de um ser reativo para proativo. O que o senhor tem a ensinar a respeito desse assunto? Falando uma palavra um pouco mais bonita é você levantar para não falar uma coisa feia, levanta e vai atrás de fazer as coisas. Enquanto, como disse, ser um ser reativo que reage às coisas, você não vai estar fazendo nada, você vai estar indo na onda. A proatividade é você decidir por conta própria fazer suas coisas. Enquanto você estiver dependendo de alguma coisa dentro da existência, dependendo assim que eu falo, é não querendo fazer por si próprio. Por exemplo, eu não vou ir atrás de beber água porque uma hora o rio vem até mim, mas uma hora talvez o rio não chegue, talvez não chova o suficiente. A questão é, o ser, quando ele entra em estado constante com ele mesmo, ele entende que ele tem que ir atrás das coisas para ele mesmo. Ninguém vai vir e vai te dar as coisas. Você tem que ir atrás. Ser proativo não quer dizer que você vai conseguir fazer tudo, significa que você vai atrás de fazer as coisas. Atrás de fazer o que vai fazer bem para você. Então, quando vocês entrarem nesse estado de proatividade, como eu posso dizer, de querer fazer. Porque a proatividade é você querer, você ir atrás, você ser um ser que está fazendo. É um momento que você já vai estar mais próximo de você mesmo. Porque você vai deixar tudo na mão das outras pessoas, aí é uma opção sua. Eu não recomendo. Enquanto eu fiquei fazendo isso, eu não me dei bem. Mas aí, se você quiser descobrir por conta própria, quem sou eu? Vamos abrir um parênteses para descobrir qual foi a lição que o senhor levou da última encarnação. Minha última encarnação foi uma das minhas preferidas. A minha última encarnação me ensinou a parar de ser burro. Sinceramente foi isso. Parar de ser? Ser burro, de ser chucro, de achar que o mundo vai girar em torno de mim e eu não tenho que girar em volta do mundo. Que eu era tudo e que o mundo tinha que fazer o que eu queria e isso tudo. Aí sabe o que eu aprendi? Chegou uma hora que eu estava sozinho. Chegou uma hora que não tinha nada mais que rodava em volta de mim. E aí eu me frustrei, mas graças à piedade de Deus, eu consegui entender que os outros não tinham que me venerar. Quem era eu? Pelé, que eu me achava ou precisava ser o portador da contemplação. Eu precisava ser contemplado. E aí eu só percebi que enquanto eu queria que os outros me contemplassem, eles estavam me contemplando porque eu obrigava eles a me contemplar. As pessoas verdadeiramente contempladas não estão nem aí para se elas vão ser contempladas ou não. Quem realmente merece ser contemplado não se importa com isso. Foi isso que eu aprendi. No instante da nossa transformação, fazemos contato com a realidade dos 99%. Pode repetir, moço? No instante da nossa transformação, fazemos contato com a realidade dos 99%. Vamos, o moço fala umas palavras bonitas, eu levo para falar de um jeito mais fácil. Sim. O que eu acho disso é como aquilo que eu falei antes, do 1% lá das trevas, do 99% da luz. Isso. Quando você se transforma, você começa a entender que tá tudo bem ter as trevas lá se você se conectar com a sua luz. Porque se as trevas estiver lá, tá tudo certo, a sua dimensão, a sua realidade de treva tá lá, mas você tá com a sua realidade de luz.
você preferiu ir até ela. Então quando você se transforma para si mesmo, você descobriu que entrar em contato com a sua luz é o melhor caminho. Mas que isso não deixa de existir treva lá. Você apenas, lembre, você entrou em contato, você se conecta com isso. Significa que existe outra coisa que também poderia ser conectada. Porque só existisse esse 99%, não seria conexão, já ia ser uma coisa involuntária, porque só ia ter aquilo. Mas significa que tem treva também. Mas você se transformando aprendeu que a luz era melhor para você. Então essa conexão é você entender que tem lá as trevas, mas que a luz é onde você deve estar e onde você deve se manter. E essa é a sua transformação. Nunca, mas nunca mesmo, coloque a culpa em outras pessoas ou em eventos externos. Isso é uma coisa que vocês têm que aprender a se responsabilizar por vocês mesmos. Se responsabilizar pelos seus atos, se responsabilizar pelas coisas erradas que vocês fazem. Eu tô passando por isso porque fulano fez isso e aquilo. Às vezes você tá passando por isso porque você precisa passar por isso. E é isso. Entende? Às vezes você tá passando por alguma coisa, às vezes você tá tendo que lidar com alguma coisa. E Pode falar. isso está acontecendo por você. Isso está acontecendo porque você precisa passar por isso. Não é culpa de mais alguém, não é culpa de ninguém. Isso é uma coisa sua. Às vezes, os fatos ao seu redor fazem você querer. Por exemplo, você faz uma coisa muito errada. A primeira coisa que você quer fazer é o quê? Tirar a grande parte da culpa das suas costas. É normal, nenhum burro quer carregar muito chumbo. Mas tem que pensar que quanto mais chumbo seu você carrega, mais forte você vai ficar, mais seus músculos vai, crescer. Então, a culpa nem sempre está nos outros. É aquilo que eu aprendi muito, principalmente com os mentores do meu cavalo. Que você tem que sempre olhar as reações dos outros perante você como reação deles. Você que depois vai gerar outra reação. A sua reação a respeito daquilo é a sua culpa. Então alguém te fez alguma coisa, se você se influenciar por isso, se negativar por isso, a culpa é sua, não é da pessoa. Se alguém está fazendo alguma coisa de errada para você e você se negativar por isso, a culpa é sua, não é da pessoa. Você não pode se permitir negativar por isso. Entende? Claro que sim. Uma coisa que eu gostei dessa colocação foi que assim, nunca, daí falou, mas nunca mesmo. E daí disse assim, coloque a culpa em outras pessoas ou em eventos externos. Parece que quando a pessoa não transmite, não acha ninguém para culpar, fala que é o tempo, fala que é o destino, fala que é o azar. Como viver em meio a tanta turbulência, seu Tata Caveira, sem transferir a culpa para os eventos externos, sendo que são muitos? Para você não fazer algo, você tem que praticar não fazer isso. Se você está acostumado a fazer isso, obviamente não vai ser fácil da noite pro dia chegar e falar: parei de fazer isso. Não, você tem que ir treinando, não culpar as coisas. Tá chovendo, sede de açúcar? Vai na chuva, se você precisa fazer isso. Não sei o que aconteceu. Um evento aí que vocês culpam muito, deixa eu pensar. Eu preciso fazer alguma coisa, mas tal pessoa vai estar lá, eu não quero ir por causa disso, mas aí você tem que pensar. Você vai por causa daquela pessoa, você vai por causa de você. Então é sua culpa sim se você não está fazendo aquilo isso por causa de outro, por causa daquele evento, por causa de pneu de carro que fura, essas coisas. Vai a pé, anda, você tem perna. Claro, tem coisa que é aquilo que vocês andam no ar, avião, você precisa ir para outro pedaço do mundo. Aí o avião, aí não tem como você se teletransportar para lá, você ainda não é espírito. Mas a questão de não culpar os eventos é não culpar os eventos que você poderia resolvê-los. Você tem coisa que sai do controle de você, mas tem coisa que você só não faz por pura preguiça ou por ser vocês, que vocês têm dessa. Eu gosto de falar isso, por ser vocês, que vocês gostam de
principalmente fazer esse tipo de coisa. Mas você sair disso é você treinar. Você começar a se afastar de culpar as coisas. Culpar seu estado pelos outros ou por coisas. Seu estado é seu. O estado externo, às vezes você não pode mudar, mas o seu estado com isso é seu. Por exemplo, que nem eu disse, você perdeu o avião, você vai ficar nervoso com isso? Você vai poder se teletransportar pra lá? Tem gente que quase morre porque faz uma coisa dessa, mas você tem que entender que se não dá o seu controle, não tem nada que você possa fazer, a não ser tirar uma lição disso e conseguir retomar sua paz interior. Oh, claro que sim. O Sr. Tata Caveira, essa próxima colocação até fala um pouco dessa necessidade desse treinamento e o que surge dele, e é bastante conveniente falar nesse momento. Diz assim: resistir aos nossos impulsos reativos cria luz duradoura. Você reagir a isso que você está acostumado, cria seu auto-despertar. Você desperta por não ir no fluxo, vamos dizer assim, ir na onda das coisas. Porque você vai começar a ir antes disso porque você quis, logo você está pensando, logo você está sentindo. E assim você se desperta, porque você quis fazer aquilo, você pensou e sentiu para poder tomar a decisão de que você tinha que fazer aquilo. Então significa que você está indo contra o que estão te obrigando. E não quer dizer que quem está indo está errado. Significa só que talvez ir para lá não é o que você tem que fazer. Entende? E você despertou para isso. Porque talvez aquela pessoa despertou que o lugar que ela tem que ir é para lá. Só que você ainda tá lá que nem um burro com um cabresto, achando que você tem que ir junto com a pessoa. Não, você tem que tirar esse seu cabresto, entender que você tem que ir para onde você, seu eu completo, saber que é para onde você tem que ir. Isso se aplica desde o micro ao macro, tanto na sua evolução espiritual como coisas momentâneas da sua vida. Olha, vamos falar agora do comportamento reativo. O que ele faz? Aqui a colocação diz assim: o comportamento reativo cria intensas faíscas de luz, mas eventualmente deixa a escuridão em seu rastro. Você veio para um terreiro de Umbanda. Veio, incorporou seu guia, trabalhou, ajudou as pessoas, foi embora. E faz isso constantemente. Essa é a sua rotina. Você não está ajudando aquelas pessoas. Você não está ajudando um trabalho. Você está criando faísca de luz. Mas que bosta você está fazendo para você mesmo? Você não está fazendo nada. Então, essa faísca de trevas é a ausência da luz. É a ausência da luz que você poderia estar colocando em si mesmo ou no outro. Por exemplo, um médico que não vai estudar, não vai atrás de conhecer, não vai atrás disso, vai chegar aqui, o guia poderia querer passar uma mensagem, não vai poder passar. Então o guia vai ter que fazer o quê? Encurtar aquilo, passar de uma forma diferente, que às vezes até atrapalha a maneira que o guia vai dizer, mas ele disse de alguma forma. Então você pôs uma faísca de luz, mas ela poderia ser maior, poderia cobrir aquela quantidade de treva, entende? Sim. Então aqui dá para perceber também uma outra forma de interpretar, o senhor saberá explicar, que, por exemplo, quando eu reajo a alguma coisa ou a alguém, primeiro que eu não estou sendo proativo, né? Daí a pessoa vai reagir comigo e a gente fica naquele embate e cria faísca. Acreditamos que estamos resolvendo alguma coisa e a situação está avançando, mas só criou faísca. Exatamente. Uma luz ilusória. Você vai achar que você está resolvendo, mas na verdade você só está achando que sol é lâmpada. É isso que você está fazendo, é a maneira mais fácil de falar isso. Que lâmpada é sol. É, Acontece. isso. Entendi. Vai. Obstáculos são oportunidades de se conectar com a luz. Por quê, seu Tata Caveira? E quando você está no obstáculo, você está na ausência da luz. É difícil porque normalmente você entra em mais contato com as suas trevas quando você está passando por alguma coisa difícil e tal. Ali é a oportunidade de você se agarrar à sua luz. Simples, é só você decidir que aquilo não vai te deixar longe da sua luz. Quando um obstáculo traz pra gente a oportunidade de odiar um irmão, o senhor acha que também ele está querendo dizer isso?
tá ali um obstáculo. É uma oportunidade de se conectar com a sua luz, porque ali no lugar de devolver a mesma face, dá a outra. Exatamente. Aham. Se os outros estão te odiando, são eles que estão te odiando. Você vai devolver ódio pra quê? Criar mais ódio? Devolve o amor logo, devolve. Ou, ao contrário do que muitos pensam, o inverso do amor não é o ódio, propriamente dito. Eu já ouvi isso eu ouvi isso com uma afilhada minha. Inclusive, sinto falta dela, mas hoje eu não tenho mais contato com ela, mas eu ouvi ela dizer isso uma vez, que o contrário do... Tá vendo como a gente aprende coisa com o encarnado? Que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, da indiferença também não vai ser uma coisa boa. Mas se você quer ir se conectando com a sua luz devagar, não retribui aquela mesma intensidade energética de ódio. Fica neutro. Muitas vezes Exu faz isso, fica neutro. Se você não quer se emocionalizar, se neutraliza. Não devolve nem amor, não devolve ódio, fica ali neutro. Isso você já está se conectando um pouco com a sua luz. Se você conseguir se conectar com o amor, né? Claramente, meus parabéns pra você. Mas se você não conseguir ainda, vai tentando, ficando neutro de pouco em pouco. Tem coisa, por exemplo, você bate o dedo de vocês aí numa coisa, vocês não vão ficar bravos naquele momento, mas aí depois você vai ficar xingando no que você bateu, um negócio que nem tem vida. Tem gente que faz isso. Meu cavalo mesmo, eu já vi ele fazer isso muitas vezes. É a única coisa que eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô ensinando pra esse menino? Porque você vai ficar bravo com uma coisa que nem tem vida. É a mesma coisa, você vai retribuir uma coisa que só tá te prejudicando. Você vai retribuir com mais prejudicação. É ilógico. Sim. Quanto maior o obstáculo, maior o potencial de luz. Quanto maior for a coisa que você tiver, quanto maior for a treva que você estiver lidando, maior a luz que você vai poder criar para cobrir ela. Simples. O senhor gosta dos maiores desafios? Acho que desafio é uma palavra complicada. Vai dar o que é desafio. Para mim, os desafios que eu gosto é os desafios de me superar. Porque o desafio que os outros mandam para mim, aí não quero saber o que vocês estão desafiando a fazer ou não. Se alguém falar, você vai ter que comer um caco de vidro incorporado para provar que você está incorporado. Eu vou falar, então tá, então eu não tô. Então eu não sou espírito. Porque não me interessa provar para ele que eu tô aqui ou não. Mas aí os meus desafios de me superar, aí é diferente. Eu me desafiar a fazer alguma coisa, aí obviamente, quanto maior o desafio, melhor para mim. Aí eu até gosto mais. Claro. Quando os desafios parecerem esmagadores, injete certeza. A luz está sempre presente. É aquilo, seu potencial de ter luz está sempre ali. Seu potencial de aflorar aquela luz que a gente falou lá no começo, que existe junto com as trevas, está ali. É só se pensar isso, é só se apegar naquela coisa da dualidade. Por que aqui diz parecerem esmagadores? Porque parece que ele está querendo dizer assim, quando os desafios parecerem esmagadores, quer dizer que não vai estar sendo, é só uma forma sua de olhar para aquilo, é isso? Aquilo que eu falei, a cabeça de vocês gosta de fazer pedra virar montanha. Então vocês olham para uma coisinha desse tamanho aqui que você tem que pular. Mostra de novo, mais alto. Uma coisinha desse tamanho assim que você tem que pular, você vai achar que é do tamanho disso aqui. Vou pular porque você quer achar. E a partir da hora que você acha, que você sente, você pensa, você dá forma para aquilo começa a ser daquele jeito para você. Se torna a sua realidade. Mas você pode sair dessa realidade ilusória e ir para uma realidade uma realidade coletiva, vamos dizer assim, onde aquilo não é tão pequeno, você pode levar aquele tamanho que está na realidade coletiva para a sua realidade própria e resolver com mais facilidade. Agora isso aqui, essa colocação aqui vai ficar a seu critério. Parece que é meio que puxar a bola para um lado, meio que para outro, mas deverá ter algum significado mais profundo que
a minha ignorância alcança. Diz assim: Diga. mudança interna verdadeira é criada através do poder de DNA das letras hebraicas. O que eu acho disso? Eu acho que essa colocação é uma verdade imposta. E eu não gosto de verdades impostas, entende? Sim. Eu não gosto de ter que pensar que essa colocação é a única verdade. Então eu digo assim, se isso que ele falou aí agora pra você tem sentido pra você, você acha que é certo acreditar nisso, acredite nisso. Sim. Se não fizer sentido pra você, também não vai, eu não vou falar pra você, você é errado, isso aqui, certo? É aquilo que eu falo, a verdade, a sua verdade, se ela te faz bem, não faz mal a ninguém, é ela que você tem que seguir. Mas existe toda uma egrégora que trabalha para fortalecer essa ideia de mudança de DNA através das letras hebraicas, não existe? Existe, claro que existe, e ela tem que ser muito honrada, mas ela não é a única egrégora existente, por um exemplo. E então nem todo mundo vai estar nela, que seria das outras egrégoras. Porque eu não estou, como posso dizer, descaracterizando a força potencial que esse pensamento tem, que esses estudos e que essa egrégora, como você disse, tem. Mas eu quero dar ênfase que ela não é a única existente. Assim como a Umbanda não é o único caminho. Exatamente. Tem muito umbandista que vai pro umbral e tem muito... Vou usar, como você só tem muito... Não vai. Tem muito... Por que não? Quantos que eu já não fui buscar? Quantos? O senhor já foi buscar? Mas muito. Conta um aí. Ele falou, o quê? Caveira? Você é da Umbanda? Não. Quase ele me tacou o livro dele na minha cabeça. Porque a alienação estava tão grande que o próprio espírito dele estava gravado um monte de livro junto com ele. A primeira coisa que eu olhei pra ele e fiz assim, você me chama de atrasado, mas olha a quantidade de coisa que tá atrás de você. Eu tô aqui, eu tô me bastando. E você? Nossa. E aí, a gente teve uma longa conversa, até que ele entendeu que não importa eu ser uma caveira ou não, ele tava pior que eu, quem tava afundado era ele. Então, eu ainda falei assim, se você quiser ficar afundado, o problema é seu. Me mandaram vir aqui pra tentar te ajudar. Se você quiser ficar aí lendo seus livros, boa sorte com eles aí. Porque pelo jeito você não entendeu nada do que tá neles pra você ficar aí onde você tá, né? Nossa. Então, aí é um problema seu. Esse negócio, seu Exu, que diz que vocês castigam e quando chega do outro lado dá uma chicotada, isso existe? Eu não vou dizer que não, mas também não vou dizer que é dessa forma que vocês acham. Assim, Exu não, por exemplo, tem muita gente que fala, meu Exu vai me castigar se eu fizer isso, meu Exu vai me... a gente não quer nem saber o que vocês vão fazer, a gente não interfere no que vocês querem fazer ou não. A gente só fica lá, o burro tá fazendo coisa errada. E é isso, eu não vou lá e falar, você tá fazendo uma coisa que me desagrada, eu vou acabar com a sua vida, vou atrasar seus caminhos, eu tenho mais coisas pra fazer. Mas, assim, por exemplo, um espírito negativado tá fazendo mal pra um monte de gente, às vezes a gente tem sim que levar ele pra uma prisão, e aí tem quem é responsável pelas punições e tudo mais. Mas Exu muitas das vezes também acorrenta espírito pra poder levar, mas isso é nosso trabalho lá, falando em nível aqui da terra com vocês, a opção do que vocês vão fazer. Deus falou assim, eles têm livre-arbítrio, a gente fala, tá bom, a opção é de vocês. Bom. O senhor, muita gente acredita que o Exu vive no umbral. Pode ser se for trabalhando, né? Não porque é a sua casa. Se vocês acham que as dimensões da esquerda ou as dimensões negativas se resumem só ao umbral, vocês estão um pouco enganados, tem muita coisa lá. Eu vivo numa dimensão da esquerda, sim. Vamos dizer assim, como vocês querem falar, minha casa é lá também. Isso não quer dizer que eu vivo no meio de lama. Se vocês acham que esquerda é uma dimensão, são dimensões, a esquerda da existência são dimensões apenas lamacentas, isso é que vocês precisam ter uma nova concepção disso tudo. Porque as coisas são diferentes. Existem, claro, dimensões onde existe isso e tal, mas muitas dessas dimensões que vocês... O senhor pode repetir? Existem dimensões... Qual parte que você... Agora, essa
Só que existe sim dimensões onde o espírito... Existem sim dimensões onde os espíritos ficam enterrados, com lama, tudo certo. Tem isso lá, tudo certo para eles. Mas muitas dessas que vocês escutam os relatos, muitas dessas coisas são dimensões próprias, que a mente desse espírito está criando. Muitas vezes aquilo é uma dimensão própria, que ele está afogado nas próprias mazelas dele. E é isso, não quer dizer que todos os outros espíritos estão lá. Às vezes muitos espíritos compartilham a mesma frequência energética, é criada uma dimensão para que eles estejam lá. E muita energia de pensamento junto, aí junta as forças criacionistas e geram essas dimensões. Mas como tem muito espírito negativo que criam dimensões para que eles possam trabalhar, dimensões ocultas, etc. Dimensão também é uma coisa muito relativa. Mas a esquerda tem muita dimensão. Claro, lá não é um sol ensolarado bonito com um coelho pulando. Não é isso lá. Mas tem lugar, pra mim é bonito. Eu gosto de onde eu vivo. O que é bonito? O que é bonito? Você não é bonito pra mim. Claro. Então tem isso também, né? Volta a coisa das verdades. Eu, por exemplo, acho caveira linda. Tem gente que acha feia e eu não posso não gostar de mim mesmo, né? Então eu acho bonito, mas tem gente que não gosta. Aí você é aquilo, mas aí você não pode falar pra mim, me obrigar a achar que é feia. Se eu acho bonito, eu acho bonito, e acabou, é minha opinião. Se enquanto a minha opinião não estiver te afetando, porque me diz, o que vai mudar na sua vida eu gostar de caveira? Mas vai mudar na minha se você vir falar que eu estou errado por gostar de caveira. Porque você está me atacando. Aí é diferente. Aí é a sua verdade que impõe uma verdade pra mim. Certo? Então é isso. E o senhor não vai rebater uma pessoa que quer impor a verdade no senhor, impondo a sua nele, que ele não deve fazer isso, né? Não. Deixa falando sozinho. Eu não. Ele fala, tá errado você não gostar de caveira. Eu falo, tá bom, eu vou virar e vou continuar gostando de caveira. Claro. Antes da última colocação aqui, esses espíritos com nome de... Esses nomes de espírito de Exu, de Umbanda, que manifestam nas casas evangélicas, e falam, sai, ajoelha e pede perdão a Deus. Como é que vocês veem isso? Aquilo é ou gente fazendo teatro, da maioria das vezes vai lá, pergunta, fala aí o nome do espírito que baixa lá e faz aquele teatro todo, ou às vezes é só um espírito perdido aí, ou até mesmo um espírito com intenção maldosa de denegrir a religião. É isso, mas você acha mesmo, me diz uma coisa, vocês acham mesmo que um Exu, a gente vai perder tempo de dar show? A gente já vem aqui para trabalhar com vocês, você acha que a gente vai ficar baixando lá para ficar... Pelo amor de Deus, gente, lá é ou espírito atrasado ou gente fazendo teatro. Tem Exu nenhum lá. Exu é sagrado. Diferente do que vocês, muita gente ainda tem isso. Exu não é um espírito negativo, um espírito que precisa de evolução. Pra gente estar aqui, a gente já passou por muita coisa também. Não fomos santos e nem somos seres muito ascensionados. Mas tem gente que acha errado Exu falar Deus. Quem que me salvou? Foi Deus, não foi? A gente que acha errado, por exemplo, em respeito à verdade de cada um, mas tem gente que acha errado, por exemplo, Exu veio congar. Eu respeito a casa de cada um, mas na minha convicção, o que tem eu ver? Você acha que lá na dimensão eu não vejo a divindade, eu não me comunico, eu não rezo? Você acha que Exu não reza? Claro que reza. Você acha que a gente vive nossa vida lá com uma espada, com um charuto e não posso falar de Deus, não posso, que eles vão me ofuscar? Isso é muito paradigma criado. Eu já vi entidade de esquerda que não podia olhar para grávida, porque o espírito ali dentro tem muita... É um espírito que nem você, pelo amor de Deus. Você não acredita em reencarnação? Você acha que o espírito que está reencarnando é limpo, é lindo, é maravilhoso? Puro. É um espírito que nem qualquer outro espírito. Claro que os mistérios de Deus, quando o espírito é adormecido, é uma criança e tal, tem uma transcendência maior energética, tem uma proteção maior, mas continua sendo um espírito. Já fez bosta, já fez coisa errada. Por que eu não posso olhar para aquilo? Muitas vezes a gente auxiliou aquele espírito antes de reencarnar. Pelo amor de Deus, não pode dar passe em criança. Vocês pararam para pensar que enquanto vocês pensam isso, vocês estão colocando seus guardiões como coisas negativas? Nossa Senhora. Já parou para pensar nisso? Exato. Se você não deixa seu filho
ver seu Exu, você está contribuindo para o próprio preconceito com a sua religião. Então, é o que eu falo. Eu adoro criança, inclusive. Muitas vezes a moça que está aqui está de prova, muitas vezes eu gosto de pôr criança no colo, porque eu gosto de mostrar para as pessoas que o que tem. Eu sou um espírito que nem ele. A gente tudo é espírito, fomos criados pelo mesmo Deus, gerados pelas mesmas divindades. E é isso. Para de estereotipar seus guias. Que é melhor você aprender agora do que você desencarnar e ver lá seu espírito com luz e vai falar, mas que é isso? Você não era um ser de treva? Aí você vai... Porque você tendo essa intimidade, já que o seu Exu vai ser melhor, porque você vai entender que você está incorporando um ser de luz que trabalha nas trevas. Você não está incorporando um ser de treva, porque um ser de treva não quer ajudar ninguém. Concorda comigo? Se eu fosse um ser de treva, eu não ia estar aqui falando com você. Não é verdade? Sim. Eu ia estar lá fazendo coisa errada para as pessoas, fazendo maldade. Mas não, a gente está aqui conversando. Então é isso que vocês têm que começar a pensar. Por exemplo, eu até acredito que você deve sofrer alguma crítica, alguma coisa por estar fazendo isso. Por achar que a entidade não pode ser. Vocês insiram seus guias no mundo atual de vocês. Os guias de vocês fazem parte do universo de vocês. Deixa a gente fazer parte do seu universo. A gente não faz parte do seu mundo só enquanto tá a Jurema aqui aberta, enquanto tá tocando os atabaques. A gente faz parte do mundo assim como você. O mundo não é só de vocês. Não sejam egoístas. O mundo é de todo mundo e a gente interage entre si. Então para de colocar a gente como ser de treva, como ser negativo. Isso só vai estar fazendo mal para você. Vai estar fazendo mal na sua concepção do seu sagrado, não do nosso. Nossa. Esse trabalho que eu realizo, diálogo com os espíritos, falando um pouco do propósito e até perguntar a sua visão do lado espiritual. Um espírito certa vez me disse assim: quando eu tenho alguma coisa para passar para alguém, ou seja uma, ou 10 ou 100 pessoas, eu posso falar através desse trabalho desse menino. Aí eu vou lá na cabeça daquela pessoa, faço alguém indicar, faço ele ver o que eu falei na hora que eu quero. Aí é mais uma ferramenta que eu tenho para chegar nas pessoas, é isso? É, claro que é. Tem. Quanta gente assiste isso aqui? Acho que bastante, né? Sim. Então, da mesma forma que eu espero que um consulente leve o meu conselho para outra pessoa, eu agradeço a oportunidade de Deus, dos seres humanos que receberam esse conhecimento aqui, de poder passar isso. Isso faz bem pra gente, faz bem pra vocês, porque a nossa mensagem é mais propagada. O que a gente pode falar é propagado pra mais gente. Isso quebra preconceito, isso quebra tabu, isso quebra muita coisa. Entende? Então, o seu trabalho faz bem pra mim, como faz bem pra você, como faz bem pro coletivo. Claro, se ainda tem gente que não concorda e acha que é errado, eu entendo que talvez seja sua verdade momentânea, ou talvez sua verdade, eu não vou falar que você está errado ou não, mas como espírito e como alguém que agora está fazendo parte, né, estou participando, eu sinceramente não vejo mal nenhum nisso. Eu não, até porque ninguém está vendo minha cara, estão vendo a cara do meu cavalo, então eu tô usando o corpo, eu não vejo mal nenhum nisso. Claro que sim. Todas as características negativas que você identifica nos outros são apenas um reflexo de suas próprias características negativas. Só ao consertá-las em si mesmo, você poderá mudar os outros. E aí, seu Tata Cavê? Antes de você olhar para alguém e falar que ela está fazendo alguma coisa errada ou etc., você tem que parar e olhar para você e falar assim: eu não posso fazer, eu não faço isso também. Porque tem muito isso, realmente. É mais fácil você ver o erro nos outros, mas muitas vezes a piedade do universo está te mostrando os seus próprios erros. E você está condenando o erro de alguém, sendo que você faz aquilo da mesma forma. Então, antes de você condenar qualquer pessoa, uma coisa que já é errado você condenar alguém, se pergunte se você já não faz aquilo ou já não fez aquilo. E entenda que as pessoas têm seu tempo de despertar. Às vezes você pegar o erro de alguém e apunhalar e falar que essa pessoa está completamente errada, você está perdendo tempo de achar um novo erro em você, ou de despertar para o próprio erro que você está criticando. Então, para poder solucionar isso facilmente, é só você, ao invés de se preocupar com os outros, se preocupar com você mesmo.
É simples. Como é que faz para ter corpo fechado? Pense positivo, não deixe as coisas chegar perto de você. É que nem a mãe da casa que sempre fala, sua cabeça te protege mais que qualquer oferenda, né? Então, só vai chegar perto de você sem deixar coisa ruim chegar perto de você. Oferenda, magia, tudo isso são incríveis ferramentas para te ajudar a isso. Mas você não vai, se acender uma vela aqui e não pôr energia criadora nessa vela, vai adiantar de alguma coisa? É a mesma coisa. Enquanto você pode ter feito lá, encher uma encruzilhada de pinto, mergulhar numa banheira de pipoca. Se você não tiver positivo, não vai adiantar de nada. Não adianta nada. Pode criar uma reação energética momentânea, vai te proteger com magias tensas, desencadeia sua função energética, pode criar uma produção temporária, mas ela vai se desgastar com os seus próprios pensamentos. Então é mais fácil você fazer a magia e manter com a sua cabeça, manter com as suas energias criadoras. É bem melhor do que é a mesma coisa, você vai criar uma parede e ficar marretando a parede. Então vai ter lá a energia negativa marretando a parede e você marretando a parede junto. Nossa. Então se você quer uma parede bem estruturada, não marrete ela você também. Deixa que lá fora tente marretar enquanto você vai colocando mais tijolos. Tata Caveira, tem alguma pergunta que eu não fiz? Algum assunto que o senhor gostaria de deixar marcado aí para as pessoas? Eu acho que o que eu queria dizer, acho que a gente já falou, que é justamente aquela parte de que a gente não é burro, que a gente, tipo, eu já falei, só vocês voltar lá naquela parte que a gente tava falando sobre isso, que Exu está inserido no mundo de vocês, que entidade, espírito e espiritualidade está inserida no mundo de vocês. A gente não é ser atrasado ou ser complexado, que meu Deus, não posso ver isso, eu tenho que viver na minha lama. Não é isso, certo? Volta lá e é aquilo que eu queria dizer. E uma coisa que me trouxe à mente quando o senhor falou isso foi que, se por exemplo o seu médium, a pessoa que está assistindo, não se presta a sair de casa para ficar indo no culto dos outros e ficar prestando papelão, por que os senhores iam fazer isso, que são humanos igual a gente? Exatamente. Só porque morreu, ficou... Tem gente que acha que a gente morre, a gente vira fada. A gente ganha um par de asas, não é isso, a gente continua sendo humano. Então, e também o que é humano para vocês? O que é ser humano? É ter uma carne? Isso não define nada. Quantas coisas tem carne e não é humana para vocês? Ser humano é muito mais complexo do que ser um corpo. Ser humano é muito mais complexo do que ter um cabelo, uma pele ou qualquer coisa desse tipo. Ser humano não está ligado a algo que você está. Ser humano está ligado a algo que você é. Eu, aqui com a minha forma plasmática de uma caveira, sou tão humano quanto vocês. Entende isso? Se ser humano é poder sentir, é poder pensar, é poder se conhecer, talvez eu seja muito mais humano que vocês. Então, antes de responder essa pergunta, o que é ser humano? Entende? Se o senhor não faria coisas esdrúxulas enquanto encarnado, não é agora que vai fazer. Exatamente. Se eu tive que aprender nas minhas encarnações, justamente o que eu vou ir cheirar no culto dos outros. Eu também não sei o que eles têm que cheirar com os nossos nomes, né? Mas aí também é uma coisa deles. Mas a gente não vai se predispor lá. A gente às vezes até escuta a vibração energética passando. O trancarrão, mas o máximo que a gente vai falar é: tá bom. E é isso. A gente não vai muito menos se preocupar em ir lá e castigar aquelas pessoas. Isso elas mesmas vão fazer com elas mesmas. As próprias energias do universo, das divindades, vão automaticamente levar aquela pessoa para o que ela precisa. Então também Exu não vai ir atrás de executar quem está fazendo aquilo ou alguma coisa do tipo. Não, o universo faz isso. Claro que a gente, como parte do universo, se vir a ordem do universo, a gente tiver que paralisar alguma coisa, aí como trabalhadores que somos, a gente tem que resolver. Mas eu, por minha própria vontade, ir lá, nem o Exu tem isso. A gente já se desprendeu disso. Olha. Então, seu Exu, passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final. Já tá acabando? Já. Acho que eu já falei demais até, né? Não.
Tá. Ó, gente que tá assistindo aí. Pra terminar aqui isso aqui, só tenho pra dizer pra vocês. Olha pra vocês mesmo. Se importe com vocês antes de se importar com os outros. Porque você é mais importante pra você do que o outro. O que o outro tá fazendo ou deixa de fazer, aí é com ele. Se importa com você. A sua manifestação com você mesmo é mais importante que a manifestação dos outros. Isso se aplica até mesmo na vida de terreiro de vocês. Muito médico precisa ouvir isso. Para de se preocupar com o que seu irmão tá fazendo. Seu irmão incorpora de tal jeito, incorpora de outro jeito. A sua mediunidade não é perfeita também. Para de pensar que não pode ocorrer deslize na sua incorporação, que você tem uma incorporação perfeita. Para de pensar que você é o super médium. Isso não existe. Incorporação é uma conexão. Incorporação é um mecanismo como qualquer outro. O mecanismo tem falha e tudo mais. Para de também se obrigar a ter essa perfeição mediúnica. Voltando agora a olhar pra você, para de achar que porque fulano faz de tal jeito, você tem que fazer de tal jeito. Claro que tem algumas coisas, por exemplo, um Exu incorporar dentro de uma egrégora de um banda bradando e batendo no peito é um pouco complicado, porque você não tá numa egrégora pra isso. Mas não é porque o Exu do seu irmão usa vela preta que você tem que usar vela preta. E isso você leva pra sua vida também, não é porque tal pessoa não gosta de uma coisa, você tem que gostar dessa coisa. Certo? Olha pra você. É isso que eu sempre falo, é isso que eu quero que você escute. Olhar pra si mesmo é mais importante do que olhar pro outro. Tentem exercitar isso na vida de vocês, vocês vão ver como vai funcionar melhor do que ficar se importando ou se preocupando com o que o outro vai fazer. Narueixo, salve seu Tata Caveira. Salve a nossa banda, moço. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com você. Graças a Deus. Muito obrigado. Posso ir então? Sim, senhor. Graças a Deus. Salve, força. Salve, seu Exu. Boa noite, bom dia pra você, moça. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, pequena noite. Boa noite. Bom dia, pequeno dia. Bom dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que você está se sentindo agora? Bem, tô me sentindo, acho que limpo até mesmo de algumas coisas que eu pensava. Sempre que a gente já fez outra gravação, a mesma sensação de estar livre de conceitos antigos que eu tinha e agora me despertar para novos conceitos. Foi útil para você o diálogo? Foi. Graças Da mesma forma que o outro que a Deus. gente gravou, isso aqui também. Nossa. Muita realmente. coisa, se não tudo, serve pra mim. Você tem pouca idade, mas desde menos idade você está aí, tem já experiência de mais de 4 anos, né? Com incorporação, mas desde não sei quanto tempo aí no meio. Explica para mim uma coisa, essa hora de desincorporar, você acha que é mais responsabilidade do médium educar-se para ninguém ter que ficar segurando ele e não ficar dando aqueles pulos e correndo o risco de quebrar a cabeça? Eu acho que com certeza, porque assim, o que vai acontecer com o seu corpo dentro isso a gente aprende com estudo e até mesmo pensando, é responsabilidade sua, você não pode ficar dependendo tipo, meu Cambone vai estar ali para me seguir, nem tem necessidade, né? Aquela tremida que a gente dá é pelo desacoplar energético da entidade e tudo mais, mas não tem aquela necessidade de você sair que nem uma pipoca pulando por aí. É um controle seu, porque o seu guia não tem necessidade de te derrubar no chão para mostrar. Eu acho que muitas das vezes isso vai pela necessidade do médium de provar às vezes que ele está incorporado e tudo mais. Então eu acho que não tem necessidade disso. Hoje, como um sacerdote de Umbanda, eu acho que inclusive para todos os filhos e sacerdotes é importante a gente lembrar que a gente tem que instruir os irmãos mais novos que eles não precisam daquilo. A gente tem que ensinar eles que não tem essa necessidade de, meu Deus, você tem que morrer quase para poder desincorporar direito. Não tem essa necessidade. Eu acho que
É sim, uma educação sua, você segurar seu corpo, se controlar e tudo mais. É você querer se educar, eu acho. Você hoje está numa casa e ocupa que cargo? Hoje eu sou pai pequeno dentro de uma casa, sou auxiliar da sacerdotisa principal aqui da casa e meu foco principal é dentro da parte ritualística aqui junto com ela. Eu dou respaldo para ela, ajudo ela no que ela precisa aqui dentro. Você se formou em sacerdote, é isso? Explica para quem está ouvindo, quantos anos de estudo foram para se formar em sacerdote? Foram, acho que chegou a dar 1 ano e meio de curso, a primeira turma que a gente fez, porque o sacerdócio que eu fiz foi a primeira turma de sacerdócio e aí a gente tem a preparação tanto teórica quanto ritualística, mas eu acho que deu 1 ano e meio, aí teve uma pausa de 1 mês, se eu não me engano, que a gente teve férias. Explica para quem está ouvindo que ser sacerdote, vocês não estão reclamando o posto de o dirigente mais sábio de todos da galáxia. Claro que não, ser sacerdote é só você quis dar um passinho a mais, mas não quer dizer que você é Deus ou tem que se privar de ser alguma coisa. Você só quis estudar mais, só quis tentar aprender mais para poder ajudar seus irmãos. Ser sacerdote é você querer ajudar, é você se melhorou, tentou se melhorar um pouquinho para poder ajudar seus irmãos, mas isso também não priva um sacerdote, não tem que tornar ele uma figura iluminada. O sacerdote é alguém que está ali pro sagrado, está ali para ajudar no tempo, para fazer parte do auxílio, não quer dizer uma coisa tão distante assim. O sacerdócio então é um estudo de 2 anos e chama sacerdócio. A maioria dos cursos hoje em dia iam 2 anos. Por aí. Mas não é, às vezes alguém está ouvindo e falando assim, caramba, eu levei 30 anos para ser dirigente. Aí com 2 anos a pessoa tira diploma de ser dirigente de uma casa. Não tem ligação, né? Sacerdote é um estudo. Porque assim, um sacerdote que fez um curso não descaracteriza um sacerdote que, por exemplo, foi formado por tempo de terreiro. Ele tem a experiência dele e muito mais que eu, por exemplo, um sacerdote que tem 30 anos de casa, viu muitas mais coisas que eu vi e tudo mais. Mas isso também não anula quem quis estudar, porque da mesma forma que ele passou pelos processos dele, eu passei pelos meus processos. Claro. Então, um sacerdote não descaracteriza o outro. E não é competição, né? Claro que não. Eu acho que a gente da religião a gente tem que estar bem unido. Como sacerdotes, como pessoas que estão para ajudar a guiar os novos aí na religião, se a gente tiver rivalidade, a gente vai estar ensinando que rivalidade é uma coisa legal. E a gente não pode mostrar isso. A gente aprende principalmente com nossos guias que a rivalidade não é uma coisa que vai levar a gente a lugar nenhum. Então, como sacerdotes, é nossa responsabilidade passar isso para os filhos, para os médiuns novos, inclusive até mesmo para assistência, de que a gente é irmão perante o Olorum e não é porque um é sacerdote, o outro é médium. Eu não vejo diferença de mim para uma assistência. Para mim, nós somos 2 espíritos em evolução. A diferença é que um quis estudar alguma coisa, quis focar em alguma coisa, aceitou esse caminho, essa missão, tem esse chamado, mas isso não torna ele melhor ou pior que eu. A gente só é um pouco diferente e ao mesmo tempo acho que a gente acaba sendo igual, né? A gente é ser humano, então a gente só tem um pouco de responsabilidade a mais, acredito. E não falta espaço para ninguém e nem isso é um balcão de cliente, né? Não, eu acho que dentro das casas, inclusive, tem aquele negócio de eu não posso deixar. Tem sacerdote ainda hoje em dia que impede os filhos, por exemplo, ter um contato com conhecimento e tudo mais, por medo dos filhos se sobressaírem a ele. Mas a questão eu acredito que, por exemplo, se alguém está se sobressaindo a você, talvez você tenha que ir mais atrás ou aplaudir aquela pessoa que está conseguindo alguma coisa, porque é mérito dela. Não adianta você, eu acredito, como sacerdote, eu acredito que privar alguém de um conhecimento por medo é ser muito egoísta. E é uma coisa que eu particularmente não faria e não faço. Tipo, de não deixar alguém conhecer. Inclusive a gente aprendeu isso no curso de sacerdote, que curso sacerdotal, preparação sacerdotal, que o conhecimento adquirido que fica parado é um conhecimento inútil. Então a gente tem que aprender para passar para as pessoas. Quanto mais gente saber, melhor. Acho que, para mim, uma utopia seria quando as pessoas não dependerem de ninguém, de um sacerdote e tudo mais. As pessoas souberem se trabalhar sozinhas espiritualmente. Eu sonho com que seja assim.
Mas até lá a gente vai um ajudando o outro e a gente vai seguindo aí na missão. Claro. Tem uma questão que eu precisava fazer para você, em cima disso ainda, de que parece que se perdeu entre os dirigentes mais velhos e os mais novos e os sacerdotes, que vocês todos trabalham para o mesmo patrão. Sim. Não é? Sim, acaba. E a gente trabalha para obter a mesma coisa. No mesmo fim, né? É que nem eu acredito que nem a gente fazer uma receita de um bolo. Tem gente que usa tal ingrediente em tal bolo, tem gente que usa de outra forma. Mas o bolo é para alimentar todo mundo. No final o bolo vai ser um alimento para todo mundo. E é isso que a gente tem. Eu acho que os sacerdotes hoje em dia tem que se preocupar mais com alimentar as pessoas do que como ele vai fazer o bolo dele ou como o outro vai fazer o bolo. É importante que as pessoas estejam de barriga cheia, acredito. Oh, graças a Deus. Fala mais uma vez seu nome. Lauro Serasi Neto. E como que é, qual que é o nome da casa onde você trabalha? Paz da Luz Divina. Que assim seja. Muito obrigado. Aqui é que cidade? Itanhaém. Valeu. Litoral, Baixada Santista, litoral de São Paulo. Obrigado. Eu que agradeço. Porque o vício de... Como vocês falam? Eu vou pegar uma palavra bonita. O vício de vocês em estereotipar alguma coisa afasta vocês muito mais da espiritualidade. Quando vocês acharem que alguém que precisa estar de branco constantemente para estar espiritualizado e alguém que está lá de terno não pode ser espiritualizado, quem não está sendo espiritualizado é você. Você não precisa estar lá vivendo o tempo inteiro acendendo vela, porque tem muito que passa dia acendendo vela, dia fazendo oferenda, é um lixo de ser humano. A questão que vocês não se atentam é olhar para você mesmo, é parar de achar que a sua salvação está fora de você, porque ela não está fora de você. Sua salvação é você e você, e acabou. Por exemplo, que nem eu disse, você perdeu o avião, você vai ficar nervoso com isso? Você vai poder se teletransportar para lá? Tem gente que quase morre porque faz uma coisa dessa, mas você tem que entender que se não dá o seu controle, não tem nada que você possa fazer a não ser tirar uma lição disso e conseguir retomar sua paz interior.